Queridos, nós estamos durante as quintas-feiras aqui na nossa igreja, estudando sobre o tema construindo grandes relacionamentos. Então, ele é dividido em alguns assuntos, e nós estivemos estudando agora na quinta-feira, por exemplo, o tema curando o ressentimento. Foi o tema que nós estudamos na quinta-feira. E eu achei por bem, ainda nesta noite, trabalhar um outro tema, o remédio para a alma ferida, ou seja, um remédio para a alma ferida. E nós vamos trabalhar um pouquinho. É um assunto que eu acredito que ele é pertinente e seja importante para todas as pessoas. Então nós vamos ler Salmo capítulo 37, versículo 1 apenas. Salmo 37, versículo 1. Você pode apropriar-se da sua Bíblia se quiser. Se não, você pode nos acompanhar pela projeção, você que está em sua casa, nos assistindo pelas redes sociais, você pode também nos acompanhar. Salmo 37, versículo 1, diz-nos assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Vamos orar. Querido Deus, estamos na Tua presença, ó Deus, sabendo que o Senhor está aqui operando no seio da Tua igreja. Somos já Te imensamente gratos, desde o começo deste culto, pelo que vimos, ouvimos e sentimos. E nesta hora, quando a exclusividade é o Senhor falar a nós através da Tua palavra, primeiro, que sejamos abertos à voz do Teu Espírito. Segundo, que o Teu Espírito possa atinar a nossa mente, a nossa compreensão, a nossa presteza, e que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, e que ela venha produzir frutos, sedimentando a fé do Teu povo, trazendo a fé salvífica àqueles que ainda não Te têm como Salvador, e que nesta noite seja uma noite de bênção para os Teus filhos, que o Senhor trazer aos nossos corações seja uma joia perpétua na nossa vida, de transformação por transformação. Portanto, usa a Tua igreja nesta hora, ó Deus, para alimentar-se de Ti. Usa mim como instrumento para que o Senhor traga aos nossos corações esta mensagem. Muito obrigado. Salva vidas, transforma corações. Rogamos-te agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estivemos vendo na quinta-feira que as pessoas, elas se ferem umas às outras. Então nós somos feridos, quer seja intencionalmente ou não. Você fere pessoas, pessoas ferem você, e assim a vida prossegue. Nós poderíamos ilustrar com uma manada de porco-espinhos. O porco-espinho, ele tem uma arma defensiva, que são os seus espinhos. Então, para que ele conviva na sua sociedade, então ele precisa baixar a guarda dos espinhos. Ele não pode estar com os espinhos ali elevados, porque senão vai ferir uns aos outros. Então, para que nós, que fomos criados seres sociais e sociáveis, nós precisamos muitas vezes não estarmos com os nossos espinhos auriçados, senão nós vamos ferir e vamos também ser feridos. E nesta labuta do dia a dia é muito difícil não nos depararmos com tais situações. Daí nós vamos trabalhar o tema, o remédio para a alma ferida.
o remédio para a alma ferida. Pois bem, antes eu quero explicar para vocês. Há pessoas, né, que crê que o homem ele é somente corpo e alma, que a alma é a mesma coisa de espírito. São os dicotomos. Os tricotomos crê que o homem é corpo, alma e espírito. O que é o corpo? É a parte carne, aquela que quando há o óbito do indivíduo, vai enterrado. O que é o espírito? É a parte invisível do homem que mantém relacionamento com Deus. E o que é a alma? A alma, psique, é exatamente a nossa personalidade. Então você é uma alma vivente, você tem um espírito, você tem um corpo. E uma alma sadia, ela pode ajudar tanto no corpo, porque nós sabemos que existem muitas doenças, e que a maioria das doenças, elas são doenças psicossomáticas, ou seja, o psique, a alma influenciando o soma, o corpo. Então, uma alma sadia, ela vai ter um corpo sadio, e um espírito, o pneuma, também sadio. Então, uma alma ferida, uma alma doente, ela vai ter algumas doenças psicossomáticas, e ela vai também ter doenças espirituais. Daí, requer que cada um de nós tenhamos uma alma sadia. É isso. Então, a etimologia para essas questões de ressentimento e outras coisas mais, elas são muito importantes entendermos. Por exemplo, uma alma ferida, ela é uma alma ressentida. E a palavra ressentimento, na etimologia, ela vem do latim, aí vem o prefixo re, que é para trás, voltar para trás, e sentimento. O que é sentimento? Geralmente, quando nós vamos a um velório, nós dizemos à pessoa, a título de consolo, os meus sentimentos. Implica dizer que nós estamos sentindo as dores que ele está sentindo, e que nós estamos devotando a ele conforto, superação e muito mais. Então, sentimento é algo bom nesse contexto. Mas quando nós somos ressentidos, ou seja, nós estamos regredindo do sentimento bom para um sentimento mau, retrocedendo. Ressentir, ressecar, é aquela árvore frondosa que ela começou a secar. Então muitas pessoas, às vezes elas não percebem que o ressentimento está fazendo dela uma alma seca, oca, vazia, uma alma seca. Daí nós precisamos estar nutrindo o nosso sentimento para que o ressentimento não possa nos abater. Precisamos de um remédio para a cura da alma. E qual o nível desse ferimento, se caso você tem? Você hoje é uma pessoa ferida? Você carrega uma mágoa? Você é ressentido? Qual o nível desse ferimento? Na medicina, geralmente, o fator queimadura, a queimadura de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau. Então, qual é aí esse grau? É apenas uma mágoa? Da mágoa, vai para um outro degrau, o ressentimento. Do ressentimento, vai para um outro degrau, amargura. Pronto. O estágio da amargura, nem mais vive a pessoa e nem mais a pessoa quer que os outros vivam. Então, em que nível estamos? Apenas magoados? Ressentido? Ou já alcançamos o patamar da amargura? Trabalhemos a nossa alma. Então, no estudo de quinta-feira, nós falamos sobre as causas do ressentimento. E nós falamos que uma das causas é que as pessoas, elas nos ferem, ela nos deixa ressentido pelo que elas nos dizem. Então, com palavras, as pessoas nos magoam, as pessoas produzem em nós ressentimento.
Nós falamos também que a segunda causa do ressentimento é pelo que as pessoas possam pensar de nós. Como assim, pastor? E nós conseguimos ler pensamento? Os pensamentos, na realidade, eles se tornam visíveis e palpáveis. Porque geralmente, quando a pessoa pensa, ela expressa o seu pensamento por uma expressão facial, por uma compostura, e nós percebemos quando ela está nos marginalizando ou quando ela está nos recebendo. Nós percebemos. Então, os pensamentos também nos magoam. E a última questão é que o que as pessoas fazem conosco, as ações das pessoas. Então, elas podem produzir em nós ressentimento. Agora, queridos, existem aquelas pessoas inflamáveis, que qualquer coisinha ela estoura. Um balão cheio de combustível, cheio de gasolina. Qualquer fósforozinho que passa perto dele, ele logo explode, fica ofendido, magoado, ressentido. Pode ser o meu caso, pode ser o seu caso. Nós somos esta pessoa inflamada, sensível. Uma certa vez, eu fui, assim que começamos a Igreja Batista Memorial, aí Paulo de Tarso, ele fez a decisão ao lado de Cristo, o pai do Júnior de Tarso. E a título de discipular também o Paulo, eu convidei para fazer uma visita a uma pessoa também nova decidida. E nós fomos, era uma manhã. E quando lá chegamos, nós conversávamos ali com aquela pessoa, tal, e de repente a mãe dele passa ali pelo cômodo da casa, cozinha, não lembro mais, e ela disse: fulano, vai procurar o que fazer, tu fica aí com esses vagabundos. E também eu continuei falando, tal, fazendo ali uma espécie de pré-discipulado. E depois terminou, oramos, fomos embora. E aí o Paulo de Tarso vai e pergunta: pastor, você ouviu, pastor, o que aquela mulher disse? Aí eu disse: o que foi que ela disse? Nos chamou de vagabundo. Eu digo: não, ela não nos chamou de vagabundo. Chamou, pastor. Você não viu quando ela disse: fulano, vai trabalhar, tu fica aí com esses vagabundos? Aí eu olhei para ele e disse: você é vagabundo? Ele disse: não, eu também não sou vagabundo. Então ela não estava falando conosco, talvez fosse uma outra pessoa. Entendeu uma coisa? Então você às vezes, ou eu às vezes, recebemos o insulto porque estamos inflamados. Eu não sou vagabundo, eu sou um cara trabalhador. Inclusive meu sobrenome era para ser trabalho, mas meu pai errou. Então, se alguém me chamar de vagabundo, ele não está falando comigo. Eu vou olhar para trás e digo: não, deve ser, não é comigo. Então nós é que somos inflamados. Se alguém disser, me chamar de feio, como uma vez uma moça na internet me chamou, disse: tu é muito feio. Eu disse: não, ela não está falando comigo, que eu não sou feio, eu sou bonito, então não é comigo. Você entendeu a coisa? Se nós começarmos a absorver esses intempéries que vêm contra nós, nós vamos ser alguém ressentido, uma alma ferida, uma alma doente. Então, queridos, o remédio para a cura, ou para curar as feridas da alma, são exatamente decisões e atitudes práticas que tomamos na vida. Então são exatamente atitudes, são decisões e atitudes que nós tomamos na vida. São isso. E a primeira decisão, a primeira atitude que eu devo tomar para a cura da minha alma é exatamente: decida ficar bem. Decida ficar bem. Tudo na vida é uma questão opcional.
Pastor, não entendo. Irmão, tudo na vida. Você pode ver que em uma mesma situação, onde duas pessoas estão comprometidas, uma age de uma forma e outra age de outra. Então cada um optou a agir de uma determinada forma. Se alguém, entre aspas, tenta me magoar, eu vou escolher. Eu vou ficar triste ou eu vou ficar alegre? É uma opção. Não, pastor, mas eu não vejo assim. Pois então, é uma questão sua. Para mim é um fator opcional. Geralmente eu penso nas coisas assim. Elas são momentâneas, elas não são permanentes. Então, se no exato momento o almoço só tem arroz e feijão, eu sei que amanhã vai ter bife. Então hoje eu vou comer o arroz e feijão sem reclamar. É apenas um momento, amanhã vai ser diferente. Não vai ser permanente. Então veja as coisas por esse lado. Decida ficar bem. Eu sei que para algumas pessoas isso não é fácil. Mas é preciso, irmãos, passarmos por estágios até chegarmos lá. Alguém foi me contar algo hoje. Eu disse, rapaz, se preocupa não, na vida ministerial, é todo dia isso aí. Você já tem que aprender, para quando você também estiver na vida ministerial, essas coisas não abater a tua alma. São coisas que não abatem a minha alma. Eu já estou encaliçado, foi um estágio, foi um processo de vida. Então você não vai, do dia para outro, conseguir fazer com que você fique bem diante de tais circunstâncias. É um processo. Mas esse processo, primeiro você tem que aceitar este conceito, esta doutrina, este ensino, de que ficar bem é algo opcional. Você tem que ficar nisso. Então são estágios que você vai passando até chegar lá. Não espere simplesmente você sentir, eu estou aqui amargurado, opa, agora eu me senti bem, agora eu vou sorrir, agora... Não é assim que funciona. Decida isso. Eu já vi pessoas que vão a um determinado lugar de entretenimento, a praia, por exemplo, e lá fica debaixo da barraca, triste, moribundo. O que foi, meu irmão? O que é que você está sentindo? Não estou me sentindo bem, não estou gostando do ambiente. Dá vontade de dizer, pô, me passa aí o teu dinheiro e vai embora. Deixa aí que eu quero. O cara está num ambiente de felicidade. Se ele é solteiro, tem muitas moças ali para ele chavecar. Se ele é casado, ele tem o mar para banhar e camarão para comer. Está ali, tem tudo. E está triste, está infeliz. É uma questão opcional. Então decida ficar bem. Fomos agora, quinta-feira passada, para o Recanto da PIB, e ficamos ali até domingo, domingo pela manhã. E o Júnior de Tarso, ele disse assim para mim, pastor, rapaz, uma pessoa vem para um lugar desse e dizer que não gostou, pastor, não dá para entender não. Eu digo, pois ainda tem gente que vem e diz que não gostou. As irmãs implorando para mim comer doce, pudim, carne assada. Então, meus cachorros estavam mais conseguindo comer de bucho cheio. Tranquilidade, paz. Mas ainda tem gente que vê um ambiente perigoso, que não consegue relaxar. É cura da alma, querido. Se a pessoa não consegue, ela está com a alma doente. Precisa de tratamento. Então, o que eu indicaria? Semeie para si. Como? Ajudando os outros. Quando você ajuda os outros, você vai estar semeando para si e vai estar produzindo um tratamento à sua alma. Então semeie para si, ajudando os outros, porque o que a Bíblia diz?
aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então plante alegria, plante inspiração, plante amor, e você vai colher tudo isso. Mas o amargurado, ele tanto sente prazer em estar triste, como ele quer também que todos ao seu redor fiquem tristes. Quando ele vê alguém alegre, ele se entristece mais ainda, porque o fulano está alegre. Então viva a vida. Deus concedeu a você tudo para você ser feliz, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele está dentro de vós. E o reino de Deus consiste em paz, amor, alegria no Espírito, diz a palavra. Está dentro de você. Então viva. Faça aos outros o que você quer que eles façam a você. É um princípio, Mateus 7,12 fala isso. Lança aí, Giovanni, por gentileza, Mateus 7,12. Então o que você quer? Você quer felicidade? Promova aos outros felicidade, e de contrapartida você vai ter felicidade. Você quer uma alma curada? Pois promova remédio para a cura dos outros, e você reciprocamente também ficará curado. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo o que você quiser que os homens façam a você, faça primeiro a eles. Há pessoas que dizem assim: fulano passou e não falou comigo. Tu falou com ele? Não. Então, no meu aniversário, fulano não foi. E no aniversário dele, tu foi? Não. Então, queridos, você mandou uma mensagem de parabéns no dia do aniversário dele? Não. E como é que tu quer que ele mande para o teu? Esse é o fator. Esse é o fator. Então, a primeira questão de atitude, de decisão que temos que tomar para remédio de uma alma ferida é essa: decida ficar bem. Eu estou ok, você está ok, beleza. Segunda decisão e atitude que temos que tomar: não sinta pena de si mesmo, não sinta pena de você. Tem as pessoas autopiedosas: oh, mas eu não sirvo para nada, eu não presto. Eu já ouvi a expressão que a pessoa: eu sou uma cachorra velha. Eu ouvi muito isso aí. Não tenho pena de você, não. A minha querida irmã falecida, Antônia Ferraz, ela dizia assim: coro de homem não dá primeira. Coro de homem não dá primeira. Hoje nós estamos numa geração que quer ter um coro de primeira, sem nenhum furo. Não me toque, eu sou sensível, eu me magoo. Não tenha pena de você, não. Você é uma máquina. Você é uma máquina. E a autopiedade, a Bíblia deixa claro que é idolatria. É idolatria. Eu sinto, eu acho, eu quero, eu sofro. O que é que nos diz Marcos capítulo 8, 34 e 35? Negue-se a si mesmo, seja homem. Negue-se a si mesmo. Olha aí. Chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Pegue o seu saco de problema, ponha nas costas e me siga. Pare de ficar choramingando, se lastimando, murmurando. Passa aí, Giovanni, o outro versículo aí, o 35, olha aí. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará.
Tudo de pessoas que é difícil o contato, é difícil o relacionamento, porque elas se acham coitadinhas, autopiedosas. Não funciona desta forma. Não funciona. Entenda que você não é a única pessoa ferida no mundo. Não. O mesmo ferimento que você teve, outros estão tendo. O mundo está passando pelo mesmo ferimento. Todos têm dores, todos têm problemas. Você olha para alguém e diz: eu queria ser o fulano, eu sei que ele não tem problemas. Você é que pensa. Às vezes, ele não tem problemas financeiros, ele tem dinheiro à vontade, mas não tem saúde. O que adianta? Dinheiro sem saúde. Às vezes ele tem saúde, mas não tem dinheiro. Então todos têm problema. Às vezes o cara tem saúde, tem dinheiro, mas ele tem um problema familiar que causa a infelicidade da família. Já pensou? Então todos têm problema. Olha o que nos diz aí 1 Pedro 5,9, Giovanni. Vamos ler 1 Pedro 5,9. Então 1 Pedro diz que o sofrimento que eu passo, que você passa, toda a nossa irmandade espalhada na face da terra também passa. Olha aí. Ao qual, 1 Pedro 5,9. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos. Então, as mesmas aflições que eu passo, que você passa, não são exclusiva minha, não é exclusividade sua. E às vezes, irmãos, nós pensamos que somos o último da fila, quando na realidade, quando nós nos viramos para ver, há centenas ainda atrás da fila. O meu problema é o maior de todos. Uma certa vez, posso falar o nome, não tem problema. Ruth, lá na Igreja Batista da Vermelha. Ruth é uma senhora, apesar de ela não casou, mas é uma senhora já, vamos assim dizer, pela questão fator idade. E Ruth é sempre feliz ali na Vermelha. A gente ia para os evangelismos e tal. E nosso pai, a Ruth. E um dia eu fui fazer uma visita lá à casa dela com a irmã Vânia. Irmãos, eu não entendi o riso, o sorriso, o porquê aquela felicidade da Ruth. Pense num sofrimento. Cuidava de um tio de 90 e tantos anos de idade. E aquele tio já não se controlava mais nas suas ações biológicas. E a casa, além de fazer a coisa, ainda passava na parede. E aí quando ele ia limpar, ele batia nela. Era só esse o problema, não. E a mãe dela também, de 90 anos. Irmãos, e terminava aí, não, ainda tinha um irmão cachaceiro que chegava e ainda ficava querendo quebrar as portas e tudo mais. E você pensa que para aí, eu vou parar, porque você vai dizer: não, pastor, então essa mulher não existe, né? Eu vou parar por aqui. Mas todo o tempo feliz, não botava dificuldade, e os trabalhos da igreja, toda coisa. Aí eu disse: eu pensei que eu tinha problemas, então eu não tenho problema nenhum, eu sou o mais feliz da face da terra. Então você pensa que tem problemas? Meu irmão, tem gente se jogando de cima de prédio, tem gente passando uma corda no pescoço, e o seu problema vai ser resolvido, é uma fase. Vínhamos do Recanto da PIB ontem à tardinha, e a chuva muito forte, e no determinado período dali da BR, a chuva ficou tão forte que nós conseguimos ver poucos metros à nossa distância. Como o carro ele tem um limpador de para-brisa rápido, 1 metro lá, que ele fica... E é coisa muito... Começou algumas pessoas estacionarem o carro ali
no navio, esqueci o nome, deixa para lá. E o Enio disse, pastor, foi o Enio Avan, perguntou se eu ia parar. Eu digo, não, isso aqui é só uma nuvenzinha, que está forte. Do outro lado vai estar beleza. Nós andamos mais ou menos, acho que 1 quilômetro, talvez, né, Enio? Beleza, tudo claro, tudo uma maravilha. Então, irmãos, o que isso tem a ver? Que os nossos problemas, as nossas turbulências, elas são momentâneas. Se eu parar em meio à turbulência, ela vai demorar. Então o que eu tenho que fazer? Avançar, ir adiante, varar essa turbulência. Porque lá do outro lado, o sol brilha. Há raios de luz esperando você. Então são fases. Tem momento na nossa vida, saúde para dar e vender. Aí tem momento, doença que você, para se livrar. Em janeiro de 2022, eu comecei a sentir algumas anomalias no meu corpo. Eu disse, não está normal. Fui ao médico, aí fez exames, o médico disse, você é hipertenso? Não, minha pressão é 12/8, 12/8, 8/12, esse negócio aí, não é? Aí ele disse, não, você está com um princípio de hipertensão. Não pode, aí vai para o coração. Eu vou para a esteira. Ele disse, aí deu até uma arritmia. Mas meu Deus, não é possível, como é que pode um negócio, né? Sou quase um super-homem de repente, indo para uma Batgirl, né? Não tem condições. Senhor, mas é assim mesmo, é a fase, né? Mas a fase passou, meu irmão, nada de hipertenso. Aí ele até me receitou losartana, eu fui tomar, vou tirar esse negócio, tirei tudo. Tá aí, tudo legal, 12/8, coração de menino. São fases na vida. São fases. Temos que ver por isso aí. Então não sinta pena de si. Ai meu Deus, agora eu sou um coitadinho. Não tem, coitadinho não anda. Quem anda é homem. Temos que pensar desta forma. Uma outra questão, nesse fator, não sinta pena de você mesmo, é que é isso. Se responsabilize pelos seus atos. E pare de dar desculpas. Um fracasso na vida de um homem, ele pode ser permanente, quando ele fica culpando os outros. E o ser humano é mestre nessa arte de culpar os outros. Começa desde o Gênesis. Eu estou assim, porque ninguém me estendeu a mão, todos fecharam a porta para mim, é porque fulano fez isso comigo, fez aquilo. Seja homem, admita o que você fez de errado, olhe para frente e diga, o culpado sou eu, e eu vou resolver, juntamente com Cristo, todos esses problemas. É muito comum nós ouvirmos pessoas se lastimando, o derrotado, o fracassado. E ele vai continuar fracassado, porque ele está atribuindo a culpa do seu fracasso aos outros. Então, digo, olha, o problema foi eu e tal, fiz assim, assado e pronto. É aquele negócio, mas eu fui porque ela me seduziu. Ela botou um 38 na tua cabeça e disse, ou tu vai, eu dou um tiro. Não, o que foi que ela disse? Me convidou. Então tu foi porque tu quis. Tu é o culpado. Mas nós temos essa mania de estar colocando a nossa culpa sobre os ombros dos outros, achando que nós vamos resolver o nosso problema. E só piora a situação. Então, cabeça erguida, eu sou o cara, e com Jesus Cristo, nós vamos resolver essa situação. Esse é um fator. Então, não tenha pena de si, encare a verdade sobre si mesmo, encare a verdade. Se não encarar, não há como confessarmos. Se não há confissão, Deus não vai poder operar. Olha, se eu fico dizendo, eu estou nessa situação por causa do fulano,
eu nunca vou admitir que o problema sou eu. E não admitindo, eu nunca vou chegar diante de Deus, Senhor, como fez Davi no Salmo 51, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Pronto. E aí Deus restaura ali Davi, quando Davi tem a integridade, coragem, de, diante de Deus, não culpar ninguém. Dizer, Senhor, foi somente eu, Senhor. Não tem mais ninguém nessa culpa, o culpado foi eu. E Deus restaura então a vida ali de Davi. Então, irmãos, temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. E por último, o tempo se alonga. Uma outra coisa para a cura da nossa alma é: perdoe e respeite os que te feriram. E também respeite a si mesmo, de todo e qualquer erro passado. O problema é, tudo bem, alguém me feriu, fiquei ressentido, até amargurado, mas eu vou continuar mantendo preso ou presa aquela pessoa que me feriu. Então, se você prende um cachorro numa corrente na sua mão, tanto o cachorro está preso como você. Você pensa que só o cachorro está preso, você também está, porque você está segurando a corrente, eu estou segurando a corrente. Então libere. E a melhor forma de liberar é o perdão. Hoje, eu falava a uma pessoa, eu disse, olha, tem momento que eu tenho vontade de ter raiva assim de pessoas que falam mal de mim, alguma coisa assim. Mas eu não sei o porquê eu não consigo ter raiva, eu tenho pena. Porque geralmente quando as pessoas falam mal de você, é porque ela está com inveja de você. Você já viu alguma vez alguém pegando aqui, como nós chamamos, um rebolo, e jogando em pé de manga, quando não tem manga? Você não vê. Então, mas ele está louco, está doido. Você vê alguém, vou usar a expressão nordestina, rebolando o rebolo na manga, na mangueira, quando tem manga. Então, geralmente as pessoas falam porque tem inveja. Você canta bem, você prega bem, você evangeliza, você é um crente de oração, e ele não é. E aí, por inveja, ele vai tentar denegrir, macular a sua pessoa. Então, esta pessoa é digna de pena, e não ódio. A gente fica com pena. Então, veja por esse lado. E um outro fator, queridos, dentro deste aspecto, perdoe e respeite os que te feriram, e também a si mesmo, perdoe-se dos erros passados. É que na oração do Pai Nosso, nós oramos da seguinte forma: Senhor, perdoa os nossos pecados, conforme nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Ou seja, o que é que nós estamos dizendo ali? Senhor, Tu vai me perdoar, Senhor, da mesma forma como eu perdoo aquele que me ofende. Então, e esse se é real, estamos trazendo para o grego, se eu não consigo perdoar o meu irmão, é a lei, Deus também não vai me perdoar. É a lei. Então, se eu estou magoado, amargurado com o irmão, Deus está triste comigo. É a lei. Entendeu? Então, o fator aqui, do final, perdoe também a si mesmo, é porque às vezes, irmãos, nós cometemos algo considerado por nós tão drástico, que nós achamos que Deus não vai nos perdoar. Eu já ouvi muitas pessoas, quando a gente está evangelizando, dizem, não, pastor, mas eu já cometi tanto pecado, que eu acho que Deus não vai me perdoar. Olhe para mim, deixa o morcego aí, eu sou mais bonito do que o morcego, olhe para mim. Não?
Sou mais interessante. Só porque ele voa, hein? Sim, mas vamos lá. Então, as pessoas acham que Deus não a perdoou. Aí ela ora com sinceridade de coração: ô Senhor, me perdoa, eu cometi tal pecado, tal, beleza. Deus perdoou. Por quê? Da mesma forma como o princípio do pecado é instantâneo, aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras no seu coração já cometeu pecado. Bom, instantâneo. Da mesma forma é o perdão. Quando verdadeiramente arrependido nós confessamos a Deus, automaticamente o perdão cai na nossa conta. Aquela moedinha caiu na nossa conta, perdão. Só que eu continuo assim: mas será que Deus me perdoou? Foi tão grave o que eu fiz? Ou seja, Deus me perdoou, mas eu não estou conseguindo me perdoar. Aí entra 1 João, que diz o seguinte: olha, se o teu coração te acusa, maior é Deus do que o teu coração. Entende o versículo? Se o teu coração te acusa, maior é Deus do que o teu coração. Deus já te perdoou, você que não está conseguindo se auto-perdoar. Então, irmãos, para a cura da alma, é preciso isso. Ô pastor, mas foi tão feio o que eu fiz. Sim. Mas a Bíblia diz: onde abundou o pecado, Romanos 6, superabunda a graça de Deus. É aquele copo cheinho de pecado, está cheinho pela tampa. Tem pecado? Tem. A graça de Deus chega, uma jarra, e começa a derramar. Chega superabunda, sai todo o pecado pelas bordas do copo, e fica só a graça de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz Paulo, na sua carta, Romanos capítulo 6. Então, meus queridos, perdoe, e restitua os que te feriram, e a si mesmo dos erros passados. E eu quero finalizar dizendo assim: peça ao Espírito Santo que o auxilie para que você possa assumir o controle, pois só Ele pode curar a nossa alma sem deixar nenhuma marca, sem deixar nenhuma sequela. Vamos finalizar o nosso último texto, Salmo 73, versículos 16 e 17. Eu quero recomendar a você, lembre desse salmo. Quando chegar na sua casa, leia todo esse salmo. Um salmo belíssimo, belíssimo. Eu até queria ler do 1 até o 17, mas é muito demorado. Mas é um salmo belíssimo, belíssimo. Olha o 16 e o 17. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Calma, Giovanni, calma. O que é que ele está dizendo? Porque a parte antecessora do texto, ela vai dizer que ele olhou para os homens ímpios e eles prosperavam. Já ele não tinha prosperidade, então ele estava com o coração amargurado, coração ferido. E o versículo ele diz: quando eu pensava em entender estas coisas, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, e aquele camarada ali, ele é um ímpio, e ele tem prosperidade, ele me maltrata, e eu estou aqui ferido. Aí o versículo seguinte: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E aí ele vai prosseguir, nós não vamos, né? Ele diz: ó, tudo aquilo que eles têm é como lodo debaixo do pé, que vai fazer eles escorregarem. Tudo aquilo. Então, queridos, você está debaixo do guarda-chuva protetor de Deus. Não precisa você entender esse momento de turbulência, não. Simplesmente ore, diz: Senhor, Tu estás no controle, peço iluminação,
Peço um norteamento para a minha vida. Peço o teu controle. O Espírito vai te dar. E lá depois vai dizer: agora eu entendi o porquê eu passei por aquele momento de turbulência. Deus estava trabalhando na minha vida. Deus tinha uma amplitude. Deus queria me fazer a vida com outros prismas. Não fique murmurando. Não fique chorando, não. Siga em frente. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Vamos ler, reler Giovanni 16, tirou? Salmo 73, 16 e 17. Salmo 73. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Neste momento que você ouviu esta reflexão, talvez, meu querido, você que veio aqui nesta noite, recebeu o nosso convite, talvez você, irmão, talvez você que esteja neste momento nos ouvindo pelas redes sociais, ou virá nos ouvir posteriormente, você está com a alma ferida, você tem ressentimentos, mágoa, você já chegou a estar ou ser uma pessoa amargurada. Neste momento, faça exatamente aquilo que foi administrado aqui. Decida ficar bem. Não sinta pena de si mesmo. Depois, perdoe e restitua aqueles que te feriram. Perdoe a você mesmo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas é preciso a você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Deixe o Espírito Santo administrar a tua vida, os teus sentimentos, as tuas decisões. Neste momento, diga assim para Ele: ó Espírito de Deus, toma conta da minha vida, vem sobre mim. Eu quero servir a Deus com integridade de coração. Eu quero ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus. E aí eu pergunto: onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai, com uma de suas mãos levantar assim para que eu veja. E nesse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu quero ser uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus. Eu quero ser uma pessoa salva. Eu quero uma nova vida. Eu quero viver agora de acordo com a vontade de Deus para mim. Daí eu pergunto: onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai levantar a sua mão, graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos, continuem orando. E a terceira pessoa, onde está? A terceira pessoa. Talvez você diga: pastor, mas eu já servi o Senhor, hoje eu estou apenas desviado. Volte agora para o Senhor. Você quer voltar para o Senhor? Faça isso agora. Onde está você? Você vai assim, levantar a sua mão, e você vai estar dizendo: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Pois a tua palavra nos diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Romanos 8, diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Onde está a terceira pessoa que quer fazer isso? Você vai levantar a sua mão para que eu veja, e eu vou estar orando por você posteriormente. Vou perguntar pela última vez: a terceira pessoa que quer tomar essa decisão ao lado de Cristo? Se não há, eu encerro o convite. Que Deus te abençoe. Conceda-te a oportunidade de ouvir mais da sua palavra. E que
em um desses momentos você possa fazer a decisão com Ele. Quero convidar você que levantou a mão, eu quero orar por você, eu quero apresentar a igreja a você, para que a igreja esteja orando por você. Joels, fazendo sua decisão lá de Cristo. E essa moça aqui é a Camila. Ela faz parte de alguma célula? G4. Já é casada, Camila? É? Casada? Ah, muito bem. Novinha assim, pensei adolescente. Eu quero convidar. Ele faz parte de alguma célula já? Qual é a tua célula? Beta G3, né? E queremos convidar também a célula do Ayrton para receber aqui. Cadê a Beta G3? Talvez você que está nos visitando ou pelas redes sociais, você não entenda muito isso aqui. A nossa igreja, ela é em célula. Então você viu muitas pessoas oficializando o culto, porque o nosso culto ele é dirigido por uma célula. Então nós vamos colocar a célula do Enio para esse lado, o Enio para fazer destaque. E ali. Certo? Então assim, sempre que alguém aqui faz a sua decisão, nós já repassamos esta pessoa ao cuidado de uma célula. Então já na segunda-feira a célula tem que estar ali, visitando a pessoa, né, dando aquela vitamina e tudo mais. Queridos, fiquem em pé, por gentileza, vamos abençoar essas novas vidas aqui em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, diante de Ti nós sempre nos alegramos, seja naquele momento de turbulência, seja no momento, ó Deus, que julgamos feliz, sempre o Senhor está conosco. E neste momento agradeço por estas vidas, Camila, Joels, que nesta noite se manifestaram favoravelmente diante de Ti. Ó Deus, peço-Te nesta hora que as comportas dos céus sejam abertas e caiam sobre eles bênçãos sem medidas, todas as bênçãos divinas a eles cabível. Que o Teu Espírito neste momento apodere-se deles, concedendo dons para a execução do trabalho no Teu reino, concedendo sabedoria para viver e ganhar os seus também para Cristo, concedendo proteção contra as astutas ciladas do inimigo, as aflições deste mundo. Ó Deus, e como igreja nós erguemos as nossas mãos em Teu nome, abençoando-os com toda sorte de bênçãos celestiais. Que sejam eles coluna e esteios no seio da Tua igreja, evangelistas, ganhadores de vidas, abençoadores de vida. Assim nós oramos, abençoando-os em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe mais e mais. Podeis sentar. A célula de vocês já fica aqui, né? Porque senão vocês vão ter que voltar de novo. Aí que nós já vamos.